paz, oração e união. Está chegando até você neste início de tarde mais uma edição do programa da Juventude Geração Eleita, da Juventude em Ação aqui da sede internacional, que tem como nosso pastor-presidente o pastor Humberto Schmidt Vieira. Nós temos o nosso superintendente da juventude, o pastor Adriano Licidônio, supervisor da juventude, presbítero Vinícius Lazari, e o nosso líder da nossa juventude da sede, o presbítero Bruno Beltrame. Aqui quem vos fala é a irmã Débora Rodrigues e eu tenho comigo ao meu lado a irmã Nazarena Baez. Glórias a Deus. Nós esperamos que nessa tarde venha a ser uma tarde edificante para nós, para você, que nós vamos aprender mais da palavra de Deus. E fique ligadinho conosco aqui, compartilhe essa programação, manda o link para outras pessoas, porque eu creio que Deus quer falar conosco, né? Mais uma vez. Ele fala todos os dias, mas mais uma vez Deus quer falar conosco. Eu vou pedir para a irmã Nazarena fazer uma oração para nós darmos início e já já nós vamos entrar na nossa meditação de hoje. Amém. Vamos orar. Senhor, Pai, nós venimos diante da Tua presença, Senhor. Viemos te buscar, ó Pai. Viemos aprender da Tua palavra, ó Pai. Eu te peço, Senhor, para usar a mim e a minha irmã para falar o que Tu tens para falar, Deus. Que Tu nos uses como instrumentos em Tuas mãos, Pai. Eu te peço, Senhor, para que tudo que nós dissermos aqui tocar no coração do que está nos ouvindo, Pai. Pai, eu te peço em nome de Jesus, nos ajuda, Pai, a falar aquilo que Tu tens para nos dizer. Oh, Pai, eu te peço em nome de Jesus, fala conosco e com aqueles ouvintes, oh, Pai. Eu te peço também para que Tu venhas a consolar ao que está débil, ao que está sem forças, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias a Deus. Vamos começar a ler a Bíblia. E nós vamos abrir no livro de Mateus 6, verso 5. A nossa palavra se trata sobre oração, que é uma das armas mais importantes que tem que ter o jovem que está nesse trabalhar de Deus, né? Então, a Bíblia diz assim: e quando orardes, não seres como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás ao teu Pai, que está em secreto, e o teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidades, antes de que lhe peçais. Tá bem a palavra? Mais ou menos. Tá. Então, será que Deus pediu, irmã, para nós nos colocar bem na frente da igreja e começar a dizer, Senhor? Será que Deus mandou ir lá no shopping, bem no centro do shopping, e levar o microfone e falar e começar a orar, assim como faziam os gentios, como faziam os fariseus antes, né? Será que Deus falou para fazermos isso? Eu acho que não. Eu acho que não. Deus falou para nós entrar no quarto e fechar a porta. Deus falou para nós ir no lugar onde nós estamos sozinhos para falar com o nosso Pai. Muitas vezes nós, quando estamos orando na igreja, que devemos orar também na igreja, nós não contamos tudo para Deus, né? Porque não dá, porque tá cheio de gente aí para escutar todos os nossos problemas, né? Então, o melhor lugar para nós orar é na intimidade, porque Deus quer conhecer o que nós temos para falar, porque muitas vezes tem coisas que estão bem lá no profundo do nosso coração.
E então, eu fiquei aqui nessa parte onde disse que Deus já conhece o que nós vamos pedir. E então eu pensei assim, então por que devemos contar para Deus se Deus já sabe o que está acontecendo com nós? Por que acha que Deus... Porque eu tava pensando sobre isso esses tempos e como é incrível, né? A gente fica meio desentendido. Tem pessoas que até dizem que mas Deus não é soberano, Deus não é onipotente, onipresente. Por que que ele vai perguntar para nós o que tá acontecendo, o que que a gente tá sentindo? Ou em diversas partes da Bíblia que Deus pergunta para personagens, mas na realidade Deus ele só quer ter um diálogo conosco, né? É, Porque muitas vezes a gente também, como seres humanos, a gente quer botar para fora, a gente quer conversar, a gente quer, por mais que Deus já saiba, às vezes é muito bom para nós como seres humanos colocar para fora falando, né? é. Nós, quando começamos a orar, nós começamos a derramar na presença dele, para contar tudo, a desabafar toda a nossa vida para ele. E aí que Jesus vê que nós confiamos nele, que nós temos aquela confiança. Até quando você tá muito mal e vai falar com sua amiga, é a mesma coisa, você vai falar com seu amigo Deus, com seu pai Deus. E aqui diz que quando você fechar a porta, entrar no teu quarto e começar a falar com quem? Com Deus. Com Deus. E é algo tão simples, né? É. Deus ele não te pediu tanta coisa. Ele disse: entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala comigo e ora. Deus é um Deus simples e ele só pediu isso. Só pediu Só isso. E entrai no teu quarto e orai a vosso Pai que está nos céus. E mesmo assim, entrando no quarto sem ninguém ver, isso acaba se tornando uma arma muito grande, como meu irmão falou no início. A arma mais poderosa que a gente tem, que é a oração, de vencer muitas coisas só orando, só colocando diante de Deus, expressando para Deus, pedindo. Tá. E aqui também diz que nós devemos orar a nosso Pai. Então, nós vemos que para as crianças, o pai é a figura paterna. O pai é a base fundamental de uma família. O pai é aquele que vem dar o apoio, que vem dar o amor, que vem dar a confiança. E ele não somente ensina dando carinho, senão também ele ensina seu filho a ser forte, a ser corajoso. E é isso também que Deus ensina para nós, né? Então, vamos ver lá em Mateus 7. 7:7. Mateus 7:7. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que estás nos céus dará bens aos que lhe os pedirem? Se vós, sendo porém, mais, oi? se vós sendo maus, Sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que estás nos céus dará bens aos que lhe os pedirem. quanto mais Deus não dará para nós, né? Eu estava pensando assim, se nós mesmo, quando vemos uma criança assim na rua, ficamos com aquele coração aflito para dar pelo menos uma bala, um pão para ela. Imagina Deus olhando para nós assim, derramados, clamando na presença de Deus. Vamos abrir nossas Bíblias também no livro de Mateus, capítulo 21, verso 18. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela. E então, não tendo achado senão folhas, disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti.
e a figueira secou imediatamente. Visto isto, os discípulos admiraram-se e exclamaram: como secou depressa a figueira! Jesus, porém, lhes respondeu: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidares, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a esse monte disserdes: ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá. E tudo quando pedirdes em oração, crendo, recebereis. E tudo quando pedirdes em oração, crendo, recebereis. Aleluia. Aqui tá outro ponto, né? Que tanto no 7:7 quanto aqui no 22 tá mostrando que a gente tem que crer, que a gente tem que pedir, que a gente tem que buscar, que a gente tem que bater. Tudo é a base do nosso esforço também, né? Eu tive um fim de semana muito agradável. Eu vim muito fortalecida desse fim de semana. Sabe por quê? Porque eu dediquei esse fim de semana, a sexta-feira, sábado e domingo para Deus. E um dos pedidos que eu fiz para Deus foi pela Argentina. Para quem não sabe, a Argentina está passando por um momento muito difícil por causa dos fogos, por causa dos incêndios que estão acontecendo lá. Então, eu dediquei esses dias para Deus. E eu recebi muitas mensagens assim de irmãs que pediam oração, elas chorando pediam oração para mim. E eu fiquei com aquele coração assim bem aflito, bem doído. E eu fui orar na igreja, porque tinha a oração dos jovens, sexta-feira desde a noite. E eu fui orar eu me derramei na presença de Deus. Eu não consegui me manter sem chorar. E eu comecei a falar para Deus: Deus, eu tenho muito medo do que pode acontecer, porque a minha família tá lá. A minha família tá muito perto do fogo, cada vez mais perto do fogo está a minha família. Senhor, proteja, eu tenho muito medo. E meu coração está muito afligido por aqueles irmãos que estão lá. E então eu comecei como que a ficar mais aflita, até que Deus levantou o profeta, que estava também orando junto conosco, que também estavam os cavalheiros, que eles também oram junto conosco nas cestas, com os jovens. E daí ele falou em profecia para todo mundo: seis fortes, que Deus usa as armas que Deus deu para você. Tem uma arma tão poderosa que é a oração. Você tem que ser corajoso, você tem que ser valente, tem que ser forte. E Deus começou a falar assim, nos incentivando a olhar, a pelejar a guerra. Sabemos que lá na Argentina não está acontecendo só porque sim, mas Deus está fazendo sua justiça sobre a Argentina. E é por isso que está acontecendo aquele fogo. E então eu comecei a orar, repreendendo esses espíritos, pedindo para a Argentina poder se humilhar até Deus, porque tem uma palavra até que diz que se o povo não se humilhar, Deus não vai ouvir as orações. E então eu pedi, e já não estava chorando, eu estava com força, eu estava clamando, mas eu estava pedindo: em nome de Jesus, agora a chuva vai descer naquele lugar. E assim eu tive sábado e domingo também. E domingo pela manhã, após o culto do apoio estrangeiro em espanhol, eu recebi uma mensagem. E eu acho que é uma das mensagens mais importantes da minha vida. Porque ela foi muita bênção para mim. E uma colega minha da Argentina falou: tá chovendo. Tá chovendo lá na Argentina, tá chovendo aqui. E então eu fui correndo pra minha mãe: mãe, tá chovendo. E tava o irmão Xavier também na nossa casa, ele estava ali, estava comendo conosco. E daí, glória a Deus, olha o poder da oração, olha o poder. Acabamos de orar para a Argentina, já começou a chover. E essa foi uma das experiências que eu tive através da oração. E quem sabe, eu não tinha tido aquele propósito, porque foi
um jovem que Deus usou para me convidar para ir à oração, porque eu não ia ir. Daí eu... mas eu não consigo orar, né? Eu consigo 5 minutos, depois eu não consigo orar. E sabe que quando você abre o seu coração para Deus, você até que não dá o tempo para você orar, para terminar de orar e falar tudo, porque você viveu 15 anos, pelo menos eu vivi 15 anos, e não dá tempo para contar tudo para Deus em 1 hora de oração. Então eu aprendi assim a orar, primeiro se humilhando e contando todas as nossas necessidades para Deus e crendo que vamos receber. Amém. A gente vê que a oração é tão importante, é algo tão bom na nossa vida, que a gente sofre uma batalha para orar, para conseguir se dedicar, para conseguir tirar tempos, muitas vezes pela nossa carne. A gente quer orar, a gente quer, mas é difícil, é batalha até nós conseguirmos. Por isso que a gente tem que se esforçar, e a palavra de Deus diz que a gente tem que pedir, que a gente tem que buscar. Não é só Deus que vai descer da terra com o que a gente precisa. Nós temos que pedir, nós temos que fazer a nossa parte também. Porque ali diz: pedir e dar-se-vos-á. Primeiro tu pede para depois Deus te dá. E que tremendo esse testemunho, né, irmã Nazarena? Que tremendo. Que a gente tem mais uma prova de que a oração vale a pena. A gente tem mais um exemplo, mais uma experiência vivida, que vale a pena orar, que vale a pena se derramar, que vale a pena buscar Deus, tirar tempos com Deus. Às vezes é difícil, mas vale o esforço, vale a nossa dedicação, né? Glórias a Deus. E nós vemos também a necessidade de orar, não só por mim, mas também pelos nossos irmãos. Porque tem vezes que nós só oramos por nós e fica com aquele orgulho, sabe? Só nós precisamos de Deus, né? Só nós também devemos orar por nossos irmãos. Então eu vou continuar também pedindo oração por nossos irmãos que estão na Argentina. O fogo ainda não acabou, mas cremos que vai. Cremos que o fogo vai acabar logo. Vamos pedir um louvor agora para a irmã Tainê.
Glória a Deus. Vamos ver quem está participando conosco. Nós temos a irmã Isabel Schmidt, paz, oração e união. Irmã Miriam Machado, paz, oração e união. Irmã Emily Campos Sá, glória a Deus. Irmão Ezequiel Pinheiro, glória a Deus. Irmão Cauã Oliveira, aleluia. Irmão Rogério Moraes, aleluia, glória a Deus. Irmã Ana Thomas, irmã Prisca, paz, oração e união. Irmã Rode, paz, oração e união. Irmã Carla de Lima, aleluia. Nós temos também o irmão Ageu Elias, glórias a Deus. O irmão Pedro, paz do Senhor. Irmã Eleane Ribeiro, paz, oração e união. Irmã Noemi da Rocha, glória a Deus, aleluia. Aleluia. Bastante gente conosco, vamos continuar lendo. 1 Tessalonicenses 5,17 nos diz assim: orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus, em Cristo Jesus para convosco. Orai sem cessar, não pare de orar. Orai sem cessar. Sem cessar é tu dar continuidade em algo que tu está fazendo. No caso aqui é a oração. Orar, somente orar, continua orando. Quando tu pensar que tem que orar, continua orando. E foi para não para de orar, continua orando o tempo todo até Jesus voltar. Porque é algo que é necessário nas nossas vidas. É algo necessário, nós precisamos. Nós devemos estar em oração o tempo todo para tudo. E dar graças a Deus a tudo. Agradecer, gratidão em todas as coisas, em todos os pedidos de oração que Deus ele nos atende, porque Ele não vai deixar um filho sem resposta, Ele não vai deixar um filho passando necessidade, Ele não vai nos deixar, né, irmã Nazarena? Temos que orar. A minha versão diz orar continuamente. Continuamente. Então vamos ler também no livro de Romanos 8, verso 26, diz assim: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque, segundo a vontade de Deus, ele intercede pelos santos, sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que lhes são chamados segundo o propósito. Temos que orar sabendo que todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus. Essa luta que você está passando coopera para nós. Eu pensava assim, que se eu não tivesse passado por essa aflição no meu coração, desse testemunho que eu contei antes, eu não teria tido aquela vitória e a fé para continuar orando. Então nós vemos que tudo coopera. Agora, esse fim de semana foi glorioso, porque teve vigília e foi muito bom, teve jejum. E hoje eu estou cheia de Deus, fogo está ardendo aqui no meu coração. Eu tenho ganas de saltar e glorificar a Deus. Então eu vejo que às vezes as dificuldades são necessárias. Aleluia. Infelizmente ou felizmente, né? Depende. Mas são muito necessárias, porque tem... por exemplo, o exemplo que eu sempre dou por trabalhar nessa área de professora, que a prova ela é necessária para te passar de ano, né? A prova é necessária para te ter um certificado, para te ter um currículo bom. Por toda a vida tu vai estar passando por provas. Tem o pré, tem o ensino fundamental, depois tem o ensino médio, aí tu passa pro Enem, assim tu vai pra faculdade, e a vida vai o tempo todo com provas, o tempo todinho, e isso só vai fazendo nós crescermos,
só vai nos ajudando a criar mais experiências, a evoluir mais em todas as áreas, e assim é com Deus. Quanto mais provas e experiências nós temos com Deus, mais nós aprendemos a viver com Deus e seguindo a direção de Deus. Sempre, sempre vai ser assim, né? Até Jesus voltar. Daí, se nós não fazemos a prova, se nós não passamos pela dificuldade, como é que Deus vai saber que nós confiamos nele? Aí, como é que a professora vai saber que você estudou para matemática? É a mesma coisa que Deus. Deus quer saber que nós confiamos nele, que nós depositamos o nosso coração nele, que nos humilhamos. Eu falei também na vigília outro dia que é a necessidade de nós nos humilhar. Eu contava que tinha uma pessoa que estava orando em frente meu, e ele estava de joelho e ele falava assim, Senhor, ele ficou assim, ele estava chorando, eu lembro muito bem, porque eu não consegui orar, então eu fiquei assim, sem dizer nada, ajoelhada, e eu comecei a escutar aquela pessoa, aquele jovem também era, e eu fiquei assim, bah, que benção. Ele começou a orar assim, Pai, eu sou lixo. E como é que você vai falar isso? Pai, eu não mereço estar aqui nesse lugar. Pai, é um privilégio meu estar aqui nesse lugar para te adorar. Obrigado, Jesus, eu peço que me uses. Daí eu vi uma vez ele pregando, vai, é um avanço como ele prega, sabe por quê? Porque nós devemos fazer que nem esse jovem, nos humilhar, buscar da presença de Deus, porque nós não merecemos. Eu até, tem vezes que na Santa Ceia, eu sempre lembro assim, e eu pergunto, por que tu morreu por mim? Por que se eu fiz isso, eu fiz isso, tu fez isso, eu pequei aqui, eu errei, eu te fui infiel, Senhor. Por que tu foi morrer por mim? Eu não mereço estar nesse lugar. Eu não mereço estar aqui nesse lugar. E é assim, porque Deus, nós temos que humilhar-nos. E quando nós nos humilhamos, é aí que Deus nos começa a usar. Então vamos lá para o último capítulo, Filipenses 4, a partir do verso 6. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes, e ouvistes e vistes, em mim isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Então, tudo isso que nós escutamos, que eu aprendi, que a irmã aprendeu, que os irmãos que estão aí nos ouvindo aprenderam, temos que colocar em prática. Temos que começar a orar. Que fazer que nem eu fui na igreja aquele dia e não sabia o que eu ia fazer, porque eu não conseguia orar mais de 5 minutos. E então eu fui na igreja e eu aprendi através daquele jovem a orar. E um vai contando para Deus, vai contando tudo. Depois que você sai da oração, você não se quer ir da oração depois de orar. Sabe por quê? Porque você fica tão cheio da presença de Deus, você fica com tanta paz no coração. E eu vi um pastor que dizia que cada vez que nós vamos orar, mais necessidade a gente tem de orar. Nós vamos orar e queremos orar mais e mais e mais. Se é por mim, eu aprendi, eu quero estar até toda madrugada orando lá. Aleluia. Isso acaba sendo um hábito e a gente vai criando cada vez mais essa necessidade, né?
É uma coisa incrível que acontece. Quanto mais tu ora, mais tu quer orar, mais tu quer buscar. E isso é válido, né? Isso é muito bom e muito importante. Porque nós precisamos, resumindo tudo que a gente falou, a gente precisa orar. Ali diz, não estejais inquietos por coisa alguma. Você tem um Deus maior que você, maior que todas as coisas, maior que o universo, infinito, eterno, que está disposto a te ajudar no que for preciso na tua vida. Então, muitas vezes é falta de confiança em Deus, muitas vezes é falta de se humilhar, muitas vezes é falta disso. Porque nós pensamos que nós conseguimos fazer alguma coisa, mas na realidade nós só conseguimos fazer algo se Deus, Ele nos permite, se Deus nos dá essa força. Se Deus, Ele nos levanta, assim, na nossa vida, o tempo todo, nós só conseguimos fazer algo a partir do que Deus está, se Deus está conosco, né? Que é tudo pela graça, é tudo por Deus, tudo por Ele, para Ele. Nós precisamos orar. Nós precisamos não dar muita volta, né? Vamos aí voltar para o... Já que temos um tempinho ainda, né? Vamos voltar para o Mateus 6, verso 9. E o verso diz assim: portanto, vos orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Temos que colocar a Deus em primeiro lugar. E essa parte que eu mais gosto também. Venha o teu reino e faça-se a tua vontade. Não a minha, Senhor, mas a de Deus, do nosso Senhor. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. E perdoa nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos do mal. O poder e a glória para sempre. Amém. Devemos também orar, aprender também a perdoar nossos irmãos, assim como Deus nos perdoou a nós. Estava por falar nós outros. Assim como Deus nos perdoou. Muitas vezes tem gente que fala coisas e quebra no seu coração, né? E é difícil muitas vezes perdoar, mas é mesmo na oração que nós devemos orar com Deus e Ele nos dá aquela paz para poder perdoar aquela pessoa. Eu lembro de Jesus que ele estava lá pendurado na cruz e disse: perdoa o Senhor, perdoa o Senhor. E o mesmo nós temos que fazer e orar por eles, porque eles também têm necessidade de Deus. Os nossos inimigos também têm necessidade de Deus. Muitas vezes eles não têm com que desabafar e vem desabafar com nós. E nós temos que ser fortes, entender que nós somos filhos de Deus, que devemos amar todas essas pessoas. Amém. Em todas as áreas das nossas vidas, né? A minha mãe tem costume de dizer, quando dá qualquer coisa assim, que, por exemplo, teve situações que pessoas falaram alguma coisa pra ela e ela se feriu com aquilo. Sempre antes de ir falar com a pessoa, ou tirar satisfação, ou sei lá, fazer alguma coisa de cabeça quente ali na hora, ela vivia dizendo: não, deixa eu orar primeiro. E assim ela ia, às vezes levava tempo para falar com a tal pessoa. Mas Deus preparou o momento, Deus dirigiu todas as coisas e tudo se resolveu. Isso, a oração, ela tá em todas as áreas da nossa vida. Ali em Neemias, deixa eu ler aqui. Em Neemias 2, no versículo 4, diz assim: e o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus, e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies a Judá, a cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu a edifique.
Aqui nós vemos que antes de Neemias dar uma resposta para o rei, ele vai orar. Tudo antes de fazer alguma coisa, Neemias orava. No capítulo 1 ali, quando ele recebeu a notícia pelo irmão dele que a cidade estava destruída, ele foi orar. Ele foi se derramar. Ele diz que ele chorou, que ele lamentou, que ele jejuou, que ele orou. Tudo, ele teve a reação da humana, que é o orar e chorar, que é o chorar e lamentar, mas também ele teve a reação da vida espiritual dele, que era jejuar e orar, que era buscar uma direção para Deus antes de fazer qualquer coisa. Então isso a gente tem que seguir também. Às vezes é muito difícil, a gente acaba, por exemplo, uma pessoa pergunta alguma coisa e a gente acaba respondendo ali na hora sem antes consultar a Deus. Mas deve ser um hábito nas nossas vidas. Deve-se criar esse hábito da gente perguntar antes de fazer. Eu já quebrei muito a cara por conta disso. Por não orar antes, por não pedir uma direção antes. E ir fazer como eu achava que tinha que ser e dar tudo errado depois. Mas tive experiências que quando a gente ora antes de fazer qualquer coisa, Deus dá a direção, Deus não deixa tu te perder, não deixa tu errar o caminho. Então, Neemias é um exemplo de oração e de buscar a direção antes, como a irmã estava falando, de buscar o reino primeiro. E no verso 14 diz assim: porque se perdoardes seus nomes, as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai os perdoará as vossas ofensas. Aleluia. Então, amém. Glória a Deus. Quem somos nós, né, para não perdoar, se Deus já nos perdoou? Quem somos nós? Nós temos mais participantes. A irmã Solange Teixeira Rico, paz, oração e união. Irmão Jonathan Oliveira, glórias a Deus. Irmã Liliane Carvalho, paz, oração e união. Peço oração por minha família. Irmã Samara Paul, aleluia. O irmão Cooperador Aldo, paz, oração e união. São Paulo, ligadinho na palavra de Deus. Glória a Deus. Irmã Vitória Scheffer, da área pioneira, glória a Deus. E a irmã Késia Rosa da Silva, glórias a Deus. Nós falta 10 minutos ainda para encerrar a programação. Vamos pedir só mais um louvor e depois nós voltamos para orar com você.
isso aí. Venha o teu reino nessa noite, Senhor. Manifesta, Senhor, do teu poder na tua igreja. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. A irmã Solange Teixeira pediu oração por ela e pela família. Vamos estar orando então. Se você quiser que nós oremos também por algum pedido de oração, você pode mandar no chat, nós estaremos orando. Talvez não conseguimos ler todos, né? Mas você manda com seu ato de fé, e você vai crendo também, como diz a palavra, crendo que recebereis a vitória. Então vamos orar. Você pode orar? Posso orar? Glória a Deus. Senhor Deus, nós estamos finalizando esta programação, Pai. E eu creio e tenho a certeza que foi o Senhor que dirigiu todas as coisas, que mesmo antes de estarmos aqui, de termos chegado aqui dentro, o Senhor estava falando conosco e confirmando na nossa conversa antes sobre o tema, sobre a nossa meditação. Senhor Deus, nós viemos aqui pedir pelos teus filhos que estão nos assistindo, te pedindo, Pai, por cada um que tem o seu pedido de oração, que tem uma necessidade, que tem, Senhor, uma petição a Ti, Senhor, que só Tu podes realizar, que só Tu podes curar, só Tu podes salvar, libertar, Senhor. Nós entregamos todos os pedidos a Ti, Jesus. Nós entregamos a irmã Solange, que está pedindo oração por sua vida e pela sua família. O Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor conhece ela, o Senhor conhece a sua família. Deus, que seja feita a Tua vontade sobre a vida dessa família, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que o Teu poder, que a Tua graça, Senhor, venha continuar conosco. Senhor, que a vontade, Jesus, que a chama de orar, de vontade de orar, de vontade, Senhor, de estar na Tua presença, de passar mais tempo de qualidade contigo, Senhor, ela venha aumentar, ela venha arder dentro de nós, Senhor. Dá-nos, Senhor, cada dia mais a revelação, Senhor, de mantermos uma vida de oração perante Ti, Jesus. Alcança a Argentina, como estávamos falando
falando, Senhor. ajudando no Que seja feita a tua necessidades, vontade ajudando naquele nos lugar, suffoques, Jesus. ajudando Que nas seja feita a tua aflicciones, vontade, ayudándonos en Senhor. las tormentas de Alcança esta cada vida, vez Señor. mais pessoas Dale-nos lá, que fuerza, mais Señor. pessoas venham se Habla humilhar a con ti, ellos, Señor, Jesus. para que ellos Mais puedan recibir pessoas, grandes Jesus, venham se victorias, render a grandes ti, milagros por sabendo, aquellos, Pai, e Señor, que aún no se reconhecendo que recibido la somente victoria tu completa sobre podes, su familia, que somente Señor. tu, Tráenos Senhor, a é o tu Deus casa, desta Señor. terra, Habla Jesus. con ellos y con Eu te cada agradeço uno por de ellos, tudo, Señor, Jesus, en e el peço que o nombre de Senhor Jesús. continue Haz un conosco, milagro, Senhor. Padre, Em transformando, nome de Padre, los Jesus. corazones de cada uno. Aleluia. Amém. Amém. Aleluia. Então, chegamos à finaleira. Que Deus abençoe você, a sua vida. E que a palavra de Deus que falamos hoje tenha ter entrado no seu coração. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Então, Paz, paz, oração, oração união. e união. Aleluia.